In 2 Timothy chapter 3. Em 2 Timóteo, capítulo 3, We talked about this a little bit yesterday. nós conversamos um pouco ontem à noite sobre isso. And I wasn't going to teach this tonight, but I feel the Spirit leading me here. E eu não iria ensinar isto nessa noite, mas eu sinto o Espírito Santo me guiando a isso. 2 Timothy 3. 2 Timóteo, nós vamos abrir no capítulo 3. In verse 1 it says, "Understand this, that in the last days there will come times of difficulty." Diz assim no versículo 1 do capítulo 3. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. He says that in the end it's going to be very, very difficult. Diz aqui que no fim dos tempos se tornará muito difícil. I know there are many preachers in the world today Eu sei que hoje nós temos muitos pregadores no mundo who say, "Follow Jesus and everything will be great. que vão falar para você, segue a Jesus e tudo vai ficar bonito. You'll be rich, Você vai ser rico, you'll be healthy, você vai ser saudável, no more não problems." tem mais problema na sua vida. But that's not what the Bible says. Mas isso não é o que a Bíblia diz. Jesus told his disciples it's going to be difficult. Jesus falou aos seus discípulos que seria difícil. He says, "Are you sure you want to follow me?" E ele perguntou, vocês têm certeza que querem me seguir? He says, "I don't even have anywhere to sleep." Ele falou assim, eu não tenho nem aonde encostar a cabeça. He goes, "If you follow me, you may be E crucified." se vocês me seguirem, talvez sejam crucificados. He says, "The world hated me, Porque o mundo me odeia. and no servant is greater than his master. E nenhum servo é maior do que o seu senhor. They persecuted me, they'll persecute you also." Se eles me perseguiram, também os perseguirão. That's why people didn't want to follow Jesus. E é por isso que as pessoas não queriam seguir Jesus. Jesus told them it would be difficult. Jesus havia dito que seria difícil. And Paul's telling Timothy it's going to get E difficult. Paulo está dizendo a Timóteo aqui, vai ficar difícil. He says it's going to be terrible in the last days. Ele disse que será terrível nos últimos dias. And here's why. E aqui está por quê. Verse 2. No versículo 2. For people will be lovers of self. Os homens serão egoístas. People will be lovers of self. Elas serão narcisistas, amarão a si mesmos. Sociologists say Os sociólogos dizem that our generation que a nossa geração is the most narcissistic, self-centered generation é a ever geração mais narcisista, centrada no ego de todos os tempos. in the history of the world. Na história do planeta Terra. Never before Nunca antes, have the people in the world as pessoas no mundo believed that it was totally normal acreditavam ser totalmente normal to make a Facebook de page ter uma página no Facebook, all about themselves. tudo girando em torno do seu eu. Think about that. Para pensar nisso. Everyone thinks it's normal Todos pensam ser normal to talk about themselves falar a seu próprio respeito and make a page about e themselves fazer uma página toda centrada na sua pessoa and put the best pictures of e themselves colocar as suas melhores fotos and put all the greatest accomplishments about e themselves. colocar tudo de bom que você está fazendo na vida. And we think this is normal. E nós achamos que isso é normal. Paul tells Timothy it's going to get terrible Mas Paulo fala a Timóteo, vai ficar horrível, because people will love themselves. porque as pessoas vão amar a si mesmas. But this passage is not about the world. Mas esta passagem não fala a respeito do mundo. Paul says it's going to be difficult because this is going to be in the church. Paulo está dizendo que isto será difícil, pois acontecerá dentro da igreja. It's not that the world is evil. Não é apenas que o mundo é mau, It's when it creeps into the church that things are going to get terrible. mas é quando isto entra dentro da igreja, aí as coisas se tornam terríveis. The world has always been evil. O mundo sempre foi mau. That's why God flooded the earth. E é por isso que teve um dilúvio na terra. But his hope was that there would be a remnant of people Mas a esperança é que haveria algumas pessoas who would live que differently. viveriam diferente. That in the church we would not be lovers of self, E que na igreja as pessoas não ficariam amando a si mesmas, but that we'd be lovers of God. mas que seriam amantes do Senhor, That we would be different. que seriam pessoas diferentes, That maybe we made Facebook pages que talvez pudéssemos ter páginas no Facebook that weren't about us, que não girem somente em torno do nosso ego,
but about our favorite person, mas sim em torno da nossa pessoa favorita, about Jesus, Jesus Cristo. instead of just being lovers of self Ao invés de amar apenas a si and trying to mesmo, draw attention to ao ourselves. invés de ficar atraindo atenção para si mesmo, He says they'll be lovers of money. ele diz: as pessoas amarão o dinheiro, They'll be proud. serão orgulhosas. You see, a lot of these sins we don't see as so horrible. Talvez alguns desses pecados aqui nós não enxergamos de uma forma muito terrível, And that's a scary thought, mas isso é assustador. that this is so normal to us. Que para nós talvez esses pecados sejam normais. Even in the church, I hear people say this. Mesmo dentro da igreja eu escuto pessoas dizerem isso. They'll say, I don't love myself enough. Eles dizem: eu não amo a mim mesmo o suficiente. They'll say, the Bible says, love your neighbor as yourself. A Bíblia diz: ame o seu próximo como a ti mesmo. I don't think I love myself enough. E eu não acho que eu me amo o suficiente. So help me to be a lover of self. Então me ajuda a amar mais a mim mesmo. Help me to love me more. Me ajude, Deus, a me amar mais. And a lot of those people, I say to them, E muitas pessoas eu digo a eles assim: you love yourself a lot. você se ama demais. Every time we get together, Todas as vezes que nós nos encontramos, you want us to talk about you você quer que a gente fale de você and how you can love yourself. e como que você se ama. You can't stop thinking about yourself. Você não consegue parar de pensar em si mesmo. That's the opposite of love. Isso é o oposto de amor. Love is to think about others. Porque o amor é pensar sobre os outros. And the solution to our depression, I'm sorry? a lot of times, A solução para a nossa depressão is to stop thinking about ourselves. é parar de pensar sobre nós mesmos. Some of the most depressed people Algumas das pessoas mais depressivas are the most self-centered people. são as que põem a vida centradas no próprio ego. Look, if we all stare at ourselves, E se todos nós pudéssemos parar para observar a nossa própria vida, we'll all get depressed. todos nós iríamos ficar com depressão. Just look in the mirror. Basta olhar no espelho. It's depressing. É depressivo. Every year it's more depressing. Todo ano fica mais depressivo. But when you take your eyes off of yourself Mas quando você tira os olhos de si mesmo and you start caring for others, e passa a se importar pelos outros, that's where the joy comes. é aí que vem a alegria. See, that's what Jesus can save people from. É isso que Jesus consegue salvar as pessoas desta situação. Is this love of self. As pessoas que amam a si mesmo. See, they love self. That's why they love money. Eles amam a si mesmos e é por isso que amam tanto o dinheiro. It's because they want more money for themselves. Porque eles querem ter mais dinheiro. That's why they're proud. E é por isso que eles são orgulhosos. That's why they're arrogant. É por isso que são arrogantes. I know that recently you had a gay pride parade here. Eu sei que teve uma marcha gay recentemente por aqui. I live in San Francisco, E saibam que eu moro em São Francisco. and millions come for the gay pride parade in San Em Francisco. São Francisco, milhões de pessoas se reúnem para a parada gay. And people have asked me, what do you think of this? E as pessoas me perguntaram o que eu acho disso. And I say, I don't know what bothers God more. E eu disse o seguinte: eu não sei o que incomoda mais a Deus. The gay Os gays or the pride? ou os orgulhosos? When I read scripture, Quando eu leio a palavra, God hates pride. Deus odeia o orgulho. He hates it when men brag. Ele odeia quando o homem fica se gabando. When we dare say, you are not allowed to tell me how to live. Quando nós falamos assim: você não tem permissão de me dizer como eu devo viver a minha vida. See, the Bible says it's going to get terrible A in the Bíblia end. diz que no final dos tempos vai se tornar terrível. He mentions the pride. Ele está falando sobre orgulho. And I think it's something that a lot of us struggle with as leaders. E eu penso que esta é uma área que nós muitas vezes lutamos contra como líderes. And if it's in us as leaders, it's certainly going to be in our people. E se isso está dentro de nós, que somos líderes, também estará nas pessoas. He goes through this list, E ele traz aqui uma lista, you know, where he says they're arrogant, abusive, disobedient to their parents. diz aqui que eles serão avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais.
disobedient to their parents. desobedientes aos pais. I don't know what kids are like in Brazil. Eu não sei como é que as crianças são aqui no Brasil, But in the U.S., they're terrible. mas nos Estados Unidos elas são terríveis. If you work with the kids in the church, you're E amazed. se você trabalha no ministério infantil, você vai ficar surpreendido. But we look at that phrase, disobedient to parents, Mas nós olhamos aqui para esta frase, desobedientes aos pais, and we act like that's no big deal. e nós pensamos, isso aí não é grande coisa, It's normal. é normal. It's surprising when a child obeys their parent. É surpreendente quando o filho obedece os pais. This isn't right. Mas isso não está certo, gente. This is not the way it's supposed to be in the church. Não é a maneira como deve ser dentro da igreja. See, the problem was that this was going to become normal in the O church. problema é que Paulo está dizendo que essas coisas seriam normais na igreja um dia. See, back then they would have been shocked. Ali atrás as pessoas ficariam chocadas. They would have said, no way, the children are going to disobey their parents? Talvez pensassem ali atrás, não, nunca, os filhos vão ser desobedientes aos pais. And the people are going to be lovers of themselves E as pessoas serão narcisistas, and proud orgulhosas, in the church? dentro da igreja. And that's why Paul says it's going to get terrible. E é por isso que Paulo fala, tudo vai ficar terrível. Because they're going to accept these things as normal. Porque a igreja vai aceitar essas coisas como se fossem normais. In verse 4, it talks about how they'll be lovers of pleasure rather than lovers of God. No versículo 4 diz que serão mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Lovers of pleasure. Amantes de prazeres. See, we live in a time when churches try to attract people with pleasure. Nós vivemos numa época onde a igreja tenta atrair as pessoas com o prazer. Follow Jesus, he'll give you these pleasures. Siga a Jesus e ele vai te dar estes prazeres. And so people want these things from God. Então as pessoas querem estas coisas de Deus, But they don't really love him. mas elas não amam a ele. When's the last time you just loved on him? Qual foi a última vez que você simplesmente amou a Deus? Where you just get alone and go, God, I love you. Onde você ali na intimidade com Deus disse, Deus, eu te amo. You're my shepherd. O Senhor é meu pastor. I shall not want. Nada me faltará. You've given me everything I O want. Senhor me deu tudo que eu preciso. My cup is overflowing. E meu cálice transborda. Because I love you. Porque eu te amo. Not just the things you provide. Não amo apenas as coisas que o Senhor me provê, It's the joy of being in love with Jesus. mas é a alegria de amar a Jesus. We don't hear about this very much. Nós não escutamos falar sobre essas coisas muito, Even in the church. mesmo dentro da igreja. And in verse 5, E no versículo 5, it says they have the appearance of godliness but deny its power. diz assim, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. See, look, he's not talking about atheists. Não está falando dos ateus, He's not talking about the world. não está falando do mundo, He's talking about the people who call themselves Christians. está falando das pessoas que se chamam como cristãs. I hear there are a lot of people in Brazil now who call themselves E eu Christians. sei que aqui no Brasil muitas pessoas se dizem cristãos. And they have the appearance of godliness Tem talvez a aparência de bondade, because they show up to a church service on a Sunday que morning. aparecem no culto de domingo de manhã. And that number is growing. E esse número está crescendo. They have the appearance of godliness. Eles têm essa aparência de piedade. These aren't atheists, Não são ateus, but they deny its power. mas negam o poder. They doubt the power of the Holy Spirit. Duvidam do poder do Espírito Santo. They don't believe the Holy Spirit can change them. Não acreditam que o Espírito Santo possa mudar a vida deles. They don't believe they can put to death the deeds of the flesh. Não acreditam que podem mortificar as obras da carne. They don't believe that God could use them to make disciples. Não acreditam que Deus possa usá-los para fazer discípulos. They have a form of godliness. Eles têm talvez um formato de bondade, piedade. They may do religious things, Talvez façam atos religiosos, but they're not filled with the fullness of God. mas não são cheios da plenitude de Deus. And this can happen in the church E isto pode acontecer dentro da igreja and in the leaders. e no coração dos líderes. But Paul says, Mas Paulo disse: avoid such people. evite estas pessoas. Avoid such people. Evite estas pessoas. That's why we know he's not talking about the world. É por isso que nós sabemos que ele não está falando a respeito do mundo. Remember in 1 Corinthians 5, Lembram-se de 2 Coríntios 5?
1 Corinthians 5, you can turn there. 1 Coríntios 5, vamos abrir? In verse 11, No versículo 11, he says, "Now I am writing to you that not to associate with anyone who bears the name of brother if he's guilty of sexual immorality or greed or is an idolater, reviler, drunkard, or swindler, not even to eat with such a one." mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas, vocês não devem nem comer. In verse 12, he says, "For what have I to do with judging outsiders? Is it not those inside the church whom you are to judge? God judges those outside. Purge the evil person from among you." Versículo 12 diz: Pois, como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. See, tonight we're supposed to talk about the mission. Nesta noite nós devemos falar sobre a missão, And we have to make sure we understand the mission. mas nós devemos compreender realmente essa missão. The mission is not to judge the world. Porque a missão não é julgar o mundo. We can't change the world. Nós não podemos mudar o mundo. Our mission is to purify the church, A nossa missão é purificar a igreja, to judge the church. julgar a igreja. He says, look, in the end times, it's going to get terrible. Ele está dizendo, olha, no fim dos tempos as coisas ficarão terríveis. People won't put up with sound doctrine. As pessoas não vão gostar da sã doutrina. They'll go find teachers to tell them what they want to hear. Vão tentar procurar pastores que digam o que eles querem escutar. But Paul tells Timothy, as for you, Mas Paulo diz a Timóteo, mas você, porém, you have to be different. você tem que ser diferente. You have to judge the church. Você tem que julgar a igreja. God wants the church different. Deus quer que a igreja seja diferente. I was praying for the church a couple weeks ago. Eu estava orando pela igreja algumas semanas atrás. I was on an airplane Eu estava num avião and I was praying e eu estava orando that God would purify His church. para que Deus purificasse a sua igreja. I just kept praying for the church. E eu continuei a orar pela igreja. And there was a TV screen in front of my seat. E em frente ao meu assento tinha uma televisão. There's a TV show. I don't know if you watch it here. E tinha um programa de televisão que eu não sei se vocês assistem aqui. It's called The Deadliest Catch. The Deadliest Catch. It's about fishing for crabs. É aquele programa que mostra o pessoal pescando aqueles caranguejos gigantes, aqueles grandões. Como chama? Pesca mortal. Pesca mortal. Where they go and try to catch crabs. Onde eles tentam pegar lá aqueles caranguejos grandes. And they die. E aí eles morrem. And I was watching the show. E eu estava assistindo esse programa. And I saw this boat. E eu vi aquele barco. The waves were tossing it everywhere. E aquelas ondas estavam chacoalhando aquele navio. And the people, they're falling all over the boat. E as pessoas caindo ali dentro. And I thought, that's the picture. E eu comecei a pensar, este é o quadro. Like that's what God wants of the church. É isto que Deus quer da igreja. We can't control the world. Nós não conseguimos controlar o mundo. But we can control this boat. Mas podemos controlar este barco. Our job is to keep the boat going in the right direction. E a nossa tarefa é levar o barco na direção correta. To keep the crew motivated. E deixar com que as pessoas trabalhando dentro do barco estejam motivadas. And the waves are going to come and they're going to hit us. E as ondas irão bater no barco. And the storm's going to get worse and worse. As tempestades serão piores. But we can't control that. Mas nós não podemos controlar isso. But we can control the boat. Mas podemos controlar o barco. He's called us as pastors to be the captain. E ele nos chama como pastores, devemos ser os capitães. To keep the church headed in the right direction. Para manter a igreja indo na direção correta. Even when it feels like the whole world is against us. Mesmo quando parece que o mundo inteiro está vindo contra nós. See, Jesus prayed something very interesting. Jesus orou algo muito interessante. In John chapter 17. Ali no Evangelho de João, capítulo 17. Jesus was praying estava for orando the church. Pela igreja. But he says something very interesting in John 17 verse 9. Mas ele diz algo muito interessante no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 9.
He says, I am praying for them. Eu rogo por eles. But then he says this, I am not praying for the world, Não estou rogando pelo mundo, but for those whom you have given me, for they are yours. mas por aqueles que me deste, pois são teus. Jesus' prayer was for the church. A oração de Jesus era pela igreja. He says, I'm not praying for the world. Ele disse: eu não estou orando pelo mundo. I'm praying for these disciples of Eu mine. estou orando pelos meus discípulos. His concern was for his disciples. A preocupação era em relação aos discípulos. See, Jesus was leaving the world. Jesus estava deixando o mundo. And he was saying, I don't want the disciples to leave. E ele estava dizendo: eu não quero que os discípulos saiam. I want them in the world. Eu quero que eles fiquem no mundo. But I need you to protect them. Mas eu quero, ó Deus, que o Senhor os proteja. But then he prays something so Mas fascinating. aí ele faz uma oração, ele diz algo fascinante. In verse 22. Lá no versículo 22. Can you just read 22 and 23? Nós vamos ler o versículo 22 e 23 do capítulo 17. Deixe-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. There are a couple of phrases in those verses that have really tested my faith. Algumas frases nesse versículo têm testado a minha fé. Jesus was praying for our unity. Jesus estava orando pela nossa unidade, a nossa união. But he wasn't just praying that we would get along. Mas não estava orando apenas para que nós nos dessemos bem uns com os outros. There's a phrase in verse 22. Tem uma frase muito interessante no versículo 22, Even as. que diz assim: para que sejam um. So he says that they may be one even as we are one. Para que sejam um da mesma maneira como nós somos um. Even as? Da mesma maneira. Have you ever noticed that? Você notou? Jesus is praying to the Father. Ele está orando ao Pai. And he says, Father, you know how you and I are one? E ele diz assim: Deus, o Senhor sabe como tu e eu somos um. I want them to be one in the same way. Eu quero que eles sejam um da mesma forma. I never knew that. Eu não sabia disso. I don't think that was ever my goal when I was a pastor. E eu não penso que esse era meu objetivo quando eu era um pastor. I didn't even know if that was possible. Eu nem sabia que isso era possível. I mean, it's one thing for me to say I love you Porque uma coisa é eu dizer para você que eu te amo and to try to have unity, e tentar ter uma unidade, but Jesus is talking about the unity that he has with the mas Father. aqui Jesus está falando na união que ele tem com o Pai. Can you imagine the unity between the Father and Son? Você consegue imaginar a união entre Deus Pai e Deus Filho? Do you believe that's possible for us to have? Você acredita que é possível nós termos essa união? The same as the Father and Son? A mesma união que o Pai tem com o Filho? I mean, I love you. Eu amo vocês. I love you, Pastor Carlos. Eu amo o Pastor Carlos. But to think that God wants me to be one with you Mas pensar que Deus quer que eu seja um com você, in the same way that the Father and the Son are da one, mesma maneira que o Pai é um com o Filho, that's a miracle. isso é um milagre. That's what Jesus prayed for. E é isto que que Jesus pediu a Deus, That if we're here to please Him, que para agradar a Deus, He says, I want you to love each other so deeply. eu quero que vocês amem uns aos outros com muita profundidade. I want you to think right now. Eu quero que vocês parem para pensar um pouco agora. Think of a believer that you are struggling with right now. Pensa num irmão em Cristo que você está tendo algum tipo de atrito nesse momento. The worst relationship you have with another believer. O pior relacionamento que você tem com um outro irmão em Cristo. Think about that person. Pensa nessa pessoa. Do you know that Jesus wants you to be one with that person? Você sabia que Jesus quer que você seja um com essa pessoa? In the same way that the Father and Son are one. Da mesma maneira que o Pai e o Filho são um? Do you believe that's possible? Você acredita que isso é possível?
Are you willing to surrender your pride Será que você pode nessa noite render o seu orgulho and pray for that type of unity? e orar por esse tipo de unidade? Because here's the amazing part of this passage. Porque a parte incrível dessa passagem, In verse 23, ali no versículo 23, I in them and you in me, eu neles e tu em mim, that they may become perfectly one, que eles sejam levados à plena unidade, so that para que the world may know that you sent me and loved them even as you loved me. para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. He says when we are one, Ele disse que quando nós nos tornarmos um, then the world is going to believe that Jesus is the Messiah. então o mundo vai acreditar que Jesus é o Messias. And that the Father loves us. E que o Pai ama cada um de nós. That's a strange equation to me. É uma equação muito estranha para mim. I enjoy math. Eu gosto muito de matemática. Most Chinese like math. A maioria dos chineses gostam de matemática. I like 2 plus 2 is Eu 4. gosto de 2 mais 2 é 4. And when I look at this equation, Mas quando eu olho para esta equação, I go, this doesn't make sense. eu penso, isso aqui não faz sentido. Why would our being one cause people to believe that Jesus is the Messiah? Como assim nós nos tornarmos um fará com que o mundo acredite que Jesus é o Messias? See, that doesn't make sense in my human mind. Na minha mente humana, isso não faz sentido. I think if you want people to believe that Jesus is the Messiah, Eu penso que se você quiser que as pessoas acreditem que Jesus é o Messias, show them the prophecies in the Bible. mostre as profecias que estão na Bíblia. Show them the historicity of the Bible. Mostre How it's historical. It's proven. como que a Bíblia é relevante historicamente. Maybe do some miracles. Talvez faça alguns milagres. Wouldn't that make people believe? Será que isso não faria com que as pessoas acreditassem? And sometimes in the church we use worldly methods. Mas às vezes na igreja nós utilizamos métodos mundanos. Let's bring some famous people, Vamos trazer pessoas famosas, some movie stars, alguns astros de Hollywood, some athletes, alguns atletas, and have them share their e testimony. pedir para que eles compartilhem o testemunho deles. Then people will believe. Então as pessoas vão acreditar. But Jesus had a different method. Mas Jesus tinha um método muito diferente. He says, no, that's not it. Ele falou, não, não é isso. He says, when you become one, Ele disse, quando vocês se tornarem um, perfectly one, perfeitamente um, the world's going to believe o mundo vai acreditar that I'm the Messiah. que eu sou o Messias. And the world's going to believe E o mundo vai acreditar that the Father loves you. que o Pai ama cada um de vocês. See, and that doesn't make sense logically. Mas na nossa mente lógica isso não faz muito sentido. But so many of these stories Mas don't make muitas sense. dessas histórias não fazem sentido. It doesn't make sense that you could part the Red Sea. Não faz sentido que você possa cortar ao meio o Mar Vermelho. It doesn't make sense that bread would come down from heaven. Não faz sentido que pão cairia do céu. It doesn't make sense that fire would come down from Não faz heaven. sentido que fogo cai do céu. It doesn't make sense that you could march around a city 7 times Não faz sentido que você pode marchar ao redor de uma cidade 7 vezes and that the walls would fall down. e que as muralhas iriam cair. It doesn't make sense. Não faz sentido. This book is about people who had faith Esse livro aqui fala sobre pessoas que tinham fé to say, that doesn't make sense to me, God. e dizer, Deus, isso aqui não faz sentido para mim. But you said that, Mas o Senhor enviou essa mensagem. so I'm going to try to obey that. Então eu vou tentar obedecê-la. And I'm going to pursue unity in the church. E eu vou tentar trazer união para a igreja. We can't allow division in the church. Nós não podemos permitir divisão na igreja. We can't let people talk poorly about the leadership in the church. Nós não podemos ver as pessoas falarem mal da liderança da igreja. We can't take part in gossip Não podemos tomar partido ali em fofocas, because we're trying to reach the world. porque estamos tentando alcançar o mundo. He says when you're unified, that's when you're going to reach the world. E ele disse, olha, quando vocês estiverem unidos, então vocês vão alcançar o mundo. Paul says something even Paulo stronger. diz algo mais forte ainda. In Philippians chapter 1. Lá em Filipenses capítulo 1. In Philippians chapter 1 verse 27. Em Filipenses
capítulo 1, versículo 27. 27 and 28. 27 e 28. He says, "Only let your manner of life be worthy of the gospel of Christ, so that whether I come and see you or I'm absent, I may hear of you, that you're standing firm in one spirit, with one mind, striving side by side for the faith of the gospel, not frightened in anything by your opponents. This is a clear sign to them of their destruction, but of your salvation, and that from God." Filipenses 1, 27. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isto é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isto da parte de Deus. That's powerful. Isso é forte. He says, if we could strive side by side, Ele disse que se nós andarmos lado a lado, not afraid of anything, sem medo de nada, he says that will be the ele sign. disse, este será o sinal. It says it will be a clear sign to them Será um sinal claro para eles, of their destruction. da destruição deles. That amazes me. Isto me surpreende. He says when the church is united Ele diz que quando a igreja se unir and we're e unafraid, nós não tivermos medo, the world is going to believe in their destruction. o mundo vai acreditar na sua destruição. That's amazing. Isto é surpreendente. Who believes in the judgment of God anymore? Quem acredita no julgamento de Deus hoje em dia? We have people saying, "Oh, God's not going to As judge." pessoas falam, não, Deus não julga. How could a loving God judge? Como que um Deus tão amoroso vai julgar? And yet Paul's saying when you strive side by side, they'll believe they're going to be judged. Mas Paulo está dizendo assim, quando vocês caminharem lado a lado, eles saberão que serão julgados. That's an amazing phrase to me. Olha que frase interessante. Again, because I don't know what it's like in Brazil, Porque eu não sei como é que funciona aqui no Brasil, but in the U.S., mas nos Estados Unidos, even in the church, mesmo na igreja, people don't believe in the destruction of God, as pessoas não acreditam na destruição, no juízo de Deus. and they don't believe in judgment. Não acreditam em julgamento. There are books written about how there's no hell anymore. E muitos livros estão sendo escritos falando que não existe o inferno. And they say, how could a loving God ever punish someone? Dizendo, como é que um Deus tão amoroso pode punir uma pessoa? And I just ask people, E eu pergunto às pessoas, have you ever read this book? será que você já leu esse livro? You get to page 2 and he kills everyone. Você vai na página 2 e ele matou todo mundo. He's a God of judgment. Ele é um Deus de julgamento. Read, he has the ground open up and swallow people. Ele teve ali o chão se abrir e engolir pessoas. He has fire come down and consume E people. fogo vindo para consumir pessoas. He sends plagues upon people. Ele enviou ali no Antigo Testamento pragas sobre pessoas. And some people will say, oh, that's the Old Testament. E algumas pessoas vão dizer, é só o Antigo Testamento. Yeah, because there's no judgment in Revelation. Porque lá no Apocalipse não tem nenhum julgamento, né? He's so calm in Revelation. Lá no Apocalipse Deus é tão calminho, né? Even in the church, people don't believe in a future judgment. Mesmo na igreja as pessoas não acreditam no julgamento que há de vir. And yet this verse is telling us when we're united, Mas este versículo diz que quando formos unidos, the world is going to believe in their o mundo destruction. vai acreditar na sua destruição. It's a powerful thought. Isso é um pensamento muito poderoso. See, the mission is for us to be united. Porque a missão é que nós estejamos unidos. I didn't understand this before. Eu não compreendia isso antes. When I was a young believer, Quando eu era um jovem cristão, I kept thinking, I am going to change the world. eu pensava, eu vou mudar o mundo. God, use me. Deus, usa a minha vida. I want to preach the gospel to the Eu world. quero pregar o evangelho para o mundo inteiro. And later on, I realized God wanted us to do it together. E mais tarde, eu me dei contas que Deus quer que nós façamos isso juntos. That was his desire for Israel. Era o desejo para Israel. He wanted Israel to be a people group. Deus queria que Israel
fosse um grupo que abraçasse pessoas. people who live differently. Pessoas vivendo de uma forma diferente. And that's his desire for the church. E esse é o seu desejo para a igreja. You know, when the Bible talks about how we're a temple of the Holy Sabe Spirit, que quando a Bíblia fala que nós somos um templo do Espírito Santo, most of those passages a maioria destas passagens are not talking about us as individual temples. não fala sobre nós como templos individuais, He talks about how we together form one temple. mas sim fala que todos nós unidos nos tornamos um templo. And 1 Peter talks about how we're each like stones. 1 Pedro fala que nós somos como pedras, rochas. He says we're all living stones Somos pedras vivas. and we're building one temple. Estamos construindo um templo. Yesterday I saw the Solomon's temple. Ontem eu fui lá ver o templo de Salomão. Very strange. Muito estranho. But I wanted to see it. Mas eu queria ver, Just to see the size of só it. para ver o tamanho daquele negócio. Because I love that story in the Bible. Porque eu gosto muito da história que está ali na Bíblia. In 2 Chronicles 7, Em 2 Crônicas 7, when the we don't have to turn there. You can read it. não precisamos abrir agora, But they finished the temple mas eles finalizaram o templo and they put a sacrifice in the temple. e fizeram então um sacrifício dentro do templo. And Solomon E prays Salomão adorou. and fire comes down from heaven E então o fogo começou a cair do céu. and consumes the E sacrifice. começou a consumir aquele sacrifício. And the glory of the Lord fills the temple. E a glória do Senhor encheu aquele templo. And it says all the people were outside with their faces to the E ground. diz que do lado de fora as pessoas estavam prostradas com o rosto no chão. And no one would dare walk in the temple. E ninguém teria coragem de entrar no templo. See, when I read stories like that, Quando eu leio histórias desta forma, I get jealous. eu fico com ciúmes. I wish I was there. Ah, como eu queria ter vivido aquilo. Wouldn't that be amazing to Não be there? seria maravilhoso ter vivido aquilo? Wouldn't it be amazing if we built that temple? Imagina se nós tivéssemos construído aquele templo. And what if we stood outside tonight? E se talvez nós estivéssemos do lado de fora nesta noite? What would you feel if you saw fire come down from O heaven? que você iria sentir se você visse o fogo descendo do céu? Can you imagine how your heart would pound? Você pode imaginar como que seu coração iria estar batendo? Could you imagine the fear you would feel? Você pode imaginar o temor que talvez sentiria? Can you imagine how that would stick with you for the rest of your life? Você pode pensar da maneira como aquela experiência ficaria com você para o resto da vida? Isn't that what you want to experience? Não é isto que você quer experimentar? Don't we all want to see that type of miracle? Não é o que nós queremos ver, esse tipo de milagre? See, but where is the temple in the New Testament? Mas no Novo Testamento, onde é que está o templo? Us, right? Somos nós, não é? We are the temple. Nós somos o templo. And our job is to build a temple. E a nossa função é construir o templo. Not like the one you have downtown, Não como aqueles que você tem lá em São Paulo, but that we become a temple. mas que nós nos tornássemos um templo, That we all see ourselves as stones. para que possamos enxergar uns aos outros como pedras. You see, in the U.S., the kids love to play with these. Lá nos Estados Unidos, as crianças gostam muito de brincar com o Lego, These Legos, os Legos. right? Did you play with Legos? Você já brincou com Lego? Okay, good. But this is what I did for a lot of my life. Mas foi isso que eu fiz durante muito tempo em minha vida. I was like one Lego piece. Eu era como um pedacinho, uma pecinha de Lego. I was like, look at me. E eu dizia, olha para mim, I'm so beautiful. eu sou tão lindo. Look how sharp my edges are. Olha como que as bordas aqui do meu lado são afiadas. And I was off by myself. E eu estava ali sozinho. But that's not what God desires. Mas não é o que Deus deseja. This is not what Legos are made for. O Lego não serve para isso. No one's impressed by one Lego. Ninguém fica impressionado de ver uma pecinha do The Lego. idea of the Lego is A when ideia you do Lego build it with other pieces. é quando você constrói algo com as outras peças. And the Bible says we're like a stone. E a Bíblia diz que nós somos como pedras. We're just one stone. Somos uma pedra.
And the idea is not to be off by yourself. A ideia não é que você permaneça sozinho no seu canto. He says there was already a foundation built A Bíblia diz que já existe um fundamento estabelecido. of the apostles and the prophets. O fundamento estabelecido pelos apóstolos, pelos profetas. And Jesus Christ is the cornerstone. E Jesus é a pedra angular. And I'm one more stone. E nós somos mais uma pedra. So all I want to do is attach myself to the temple. E como eu sou uma pedra, eu quero estar dentro do templo. And just to be lost among the other stones. Eu quero estar ali perdido em meio às outras pedras. See, and this is the desire of my life now. Esse é o desejo da minha vida agora. I don't have to be on top. Eu não tenho que estar no topo. I don't have to be on the front. Eu não tenho que estar na frente. It's just an honor to be a part of the temple. É uma honra fazer parte do templo. Because it was the stones in the temple Porque são as pedras no templo that got to see the fire come down. que viram aquele fogo descer. They saw the glory of the Lord. Eles viram a glória de Deus. See, I can fill a building with people, Eu posso encher um auditório de pessoas, but I can't fill a room with glory. mas eu não consigo encher uma sala com glória. It was the temple and the temple stones that got to see the glory of Era o God. templo, aquelas pedras no templo que viram aquela glória de Deus. And think about E this. pense em relação a isso. What happened in Acts chapter O 2? que aconteceu em Atos capítulo 2? Fire came down from O heaven fogo desceu do céu. and landed where? E aonde é que caiu? On the apostles, Nos apóstolos. because they were the temple. Porque eles eram o templo. Fire landed on the temple E o in the New fogo Testament. começou a descer sobre o templo no Novo Testamento. And the church was so united. E a igreja então se uniu. They didn't care about their own possessions. Eles não se importavam mais com as suas posses. There was a unity. Existia uma unidade, There was a fire. um fogo, There was a difference. uma diferença. See, we have to stop looking at ourselves as just individuals. Irmãos, temos que parar de olhar para as nossas vidas como indivíduos We have to separados. stop competing with each other. Temos que parar de competir uns com os outros. See, I'll be the janitor. Olha, eu posso ser o cara que limpa o banheiro. I don't care what part I Não take. importa a parte que eu pegue. I just want to be a part of the Eu só temple. quero fazer parte do templo. Because when we build one temple, Porque quando construímos um templo, the world's going to believe in Jesus. o mundo vai acreditar em Jesus. They're going to believe in the future Vão judgment. acreditar no julgamento futuro And they're going to see the fire fall down e vão ver o fogo cair. on us, the temple. Nós, o templo. And that's how they're going to believe. E é assim que eles vão acreditar. I'm done living Eu- for myself. Me cansei de viver para mim mesmo. I'm done trying to make a name for myself. Cansei de tentar fazer o meu nome famoso. That's what the world does. É o que o mundo quer. I just want to be a part of a family. Eu só quero fazer parte de uma família. I just want to show the world love, Só quero mostrar amor ao mundo, sacrifice, sacrifício, where they walk in aonde eles entram, to wherever we gather, para qualquer lugar onde nós estivermos reunidos. and they're amazed by our love. E eles possam se surpreender com o nosso amor. Jesus says that's what I want the world to be attracted to. Jesus disse: é isto que eu quero ver. Eu quero ver o mundo sendo atraído por este amor, Your unity, pela unidade, your love. pelo amor. And I'm seeing glimpses of it. E eu estou vendo fagulhas disso. Where the love is supernatural. Onde o amor é sobrenatural. At my old church, Na minha antiga igreja, there was a man who was blind. tinha um homem cego. Blind for years. E já havia muitos anos que ele estava cego. And he was older, E ele já era mais velho, and he had cancer, tinha câncer, and his kidneys were failing. e os seus rins estavam falhando. His body was falling apart. O seu corpo estava se despedaçando. So one of the elders asked, Então um dos anciãos perguntou, he says, hey, this man, his wife just died. e me disseram o seguinte: olha, a esposa desse homem morreu, So he has no one to drive him to the hospital. e ele não tem ninguém que possa levá-lo ao hospital agora. Because 3 times a week he had to go to the hospital. Porque aquele homem precisava ir 3 vezes por semana ao hospital. Because he had no kidneys. Porque ele não tinha mais os seus rins. So he had to do dialysis. Então nós tínhamos que fazer uma diálise. And so one of my friends volunteered. Então um dos meus amigos, ele se propôs a ajudar. He says, I don't know him, but I'll take him. Ele disse: olha, eu não conheço esse homem, mas eu posso levá-lo. It's like 5 in the morning, 5 horas da manhã. and he drove this stranger E ele levou então esse estranho to his dialysis appointment. para aquele compromisso com o médico ali.
And he started asking him about his condition. e começou a perguntar sobre a sua condição física. And this man began to tell him about it. E esse homem começou a falar a respeito disso. And he says, "Oh, I probably won't get a kidney transplant." E ele falou, olha, provavelmente eu não consigo um transplante. And so my friend said to him, Então meu amigo disse a ele, "I'll give you one of my kidneys." eu te darei um dos meus rins. And people started to question him. E as pessoas começaram a perguntar, They said, "That's very dangerous. isso aí é perigoso. You're going to give your kidney to a stranger?" Vai dar o seu rim para um estranho? But he says he's a brother in Christ. Mas ele falou, é um irmão em Cristo. Jesus says if you have two coats Jesus falou, se você tiver 2 túnicas and one person has none, e uma pessoa não tem nenhuma, you give him your coat. dê a ele a sua túnica. He says, "I have 2 kidneys." Ele disse, olha, eu tenho 2 rins. People said, "But you're a young man. Mas ele falou, mas você é jovem, You have children." você tem filhos. He says, "But this is the body of Christ." Mas é o corpo de Cristo. And he gave his kidney to this E man. ele deu então o seu rim ao homem. And the man is healthy E o now. homem está saudável. See, those are the things the world would look at São as coisas que o mundo observa. and say, "That's impossible. E eu digo, é impossível. How can you love a stranger that much?" O mundo fala assim, peraí, como é que uma pessoa consegue amar um estranho desta forma? See, when we start living that way, Quando nós começarmos a viver desta forma, then the people will be attracted to us. então as pessoas do mundo se sentirão atraídas por nós. And they'll know we are his disciples by our Eles love. saberão que somos discípulos de Jesus pelo amor que demonstramos. See, we weren't supposed to attract people by a great speaker. Nós não devemos atrair as pessoas apenas com um bom palestrante, We weren't supposed to attract people by great music nem com ótima música or great programs. ou programas maravilhosos. The world was supposed to be attracted to our love O mundo precisa se sentir atraído ao nosso amor, and our unity. à nossa unidade. And I believe this can happen. E eu creio que isto pode acontecer. I believe there's a younger generation that's hungry Eu for acredito this. que tem uma geração nova que está com fome disso. They're tired of just watching professional services. Estão cansados de assistir cultos profissionais. They want to be part of a family. Eles querem fazer parte de uma família. And they want to see fire come down. E eles querem ver o fogo descer. Not just clever services, Não apenas cultos muito bem bolados, but the power of God. mas eles querem ver o poder de Deus. They want to see men and women of God Querem ver homens e mulheres de Deus, who are filled with the fullness of God. cheios da plenitude do Senhor. And when we purify the E church, quando purificarmos a igreja, then the world is going to start believing. então o mundo vai começar a acreditar. We have to stop just talking. Nós temos que parar de ficar só falando. I mean, preach the gospel. Podemos pregar o evangelho. Keep preaching the gospel. Vamos continuar pregando o evangelho. But God's called us to display the gospel. Mas Deus nos chamou para mostrarmos e vivermos o evangelho. I want to pray for your Eu church. quero orar por esta igreja. Wait, let me say that again. Quero dizer de novo. I want to pray for our church. Eu quero orar pela nossa igreja. I want to pray for our Quero family. orar pela nossa família. That even what happened tonight Que mesmo o que aconteceu nesta noite, and the unity of people who don't even speak your language essa união que aconteceu entre pessoas que nem mesmo falam a mesma língua, and what the Spirit did as we worshiped Him mas together, o Espírito Santo de Deus nos levou a adorarmos juntos. where we just put aside all of our differences E nós deixamos hoje aqui todas as nossas diferenças and we worship the one thing we agreed on, e adoramos a única coisa que nós concordamos plenamente: the holiness of God, a santidade de Deus, our loving God, o nosso Deus amoroso, who is worthy of all the honor. que é digno de toda a honra. I want us to pray for unity. Eu quero que nós possamos orar agora por união. I want to pray for that miracle. Eu quero orar por este milagre. Not just that we would get along, Não apenas que nós vamos nos dar bem uns com os outros, but that we would be one mas que possamos nos tornar um, as the Father and Son are one. da mesma forma que o Pai é um com o Filho. In fact, can we, just as a symbol of our prayer, can we join hands? Eu quero pedir então, como uma simbologia nessa oração, vamos dar as mãos uns aos outros.
Paul says we're to strive side by side, Paulo disse que devemos andar lado a lado, unafraid. sem medo. Don't you feel less afraid when we're together? Não parece que a gente tem mais coragem e menos medo quando estamos unidos? Because when I'm by myself, I get scared. Porque quando eu estou sozinho, eu fico com medo. I think I'm not smart enough. Eu penso, eu não sou tão inteligente, I'm not gifted enough. eu não tenho tantos dons. That's because God didn't intend for us to be alone. Mas é porque Deus nunca quis que estivéssemos sozinhos. We have so many different gifts in this room. Nós temos tantos dons diferentes nessa sala. And if we could be one, Mas se nós pudermos ser um, maybe we would see fire come down. talvez veremos o fogo descer. I mean, don't you want to see fire come Você não down? quer ver o fogo descer? Just something that's never been done Algo que before. nunca foi feito antes. We have to have faith in His Nós Word. temos que ter fé na palavra do Senhor. He says it will happen Ele disse que vai acontecer when we build one temple. quando nós construirmos um templo. Just join hands Então vamos unir agora as nossas mãos. and let's pray. Vamos orar.